Olá pessoal, bem-vindos ao Naive Investor, meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 25 de julho de 2025 e este é o nosso episódio número 1175. Estamos fazendo uma série sobre o Banco do Brasil. Acho que esse vai ser o quinto vídeo, né, consecutivo. Já pegamos aqui 10 anos dos números básicos das demonstrações financeiras do banco. É um resumo, né? Então, o setor financeiro é um setor que eu compreendo muito pouco. É um setor considerado pelos melhores investidores como particularmente difícil mesmo, porque tem pouca visibilidade, né, sobre a maneira que os bancos e empresas financeiras ganham e gerenciam o dinheiro, né? Então, qualidade da carteira de crédito, por exemplo, é difícil de ter uma boa ideia. É uma empresa cujas ações vêm em queda, né? Muitas coisas negativas sendo faladas sobre ela, caiu bastante, e quando as ações de uma empresa caem muito, tem sempre a possibilidade delas caírem demais. E como eu sou um investidor, eu nunca fiz um short na vida, né? Eu sou um investidor sócio das empresas. É aí que começa a interessar também, né? Ou uma empresa boa a um preço excelente, ou uma empresa excelente a um preço bom. As duas coisas podem ser boas. Bom, o que nós vamos fazer hoje então? Eu vou pegar... Só antes de falar sobre isso, né? A conclusão até o momento é que pelo menos assim, os múltiplos preço sobre os lucros pregressos e fluxos de caixa livre pregressos de fato estão com uma cara muito atraente, tá? Por isso que eu continuei aqui também. Então vamos lá, Banco do Brasil, RI. Então hoje eu vou pegar aqui pra gente os números deste ano, tá? É só agora que eu vou olhar. A gente está não muito longe. Já começaram, né, as divulgações dos resultados do segundo trimestre, mas o Banco do Brasil ainda não. Então, vamos apenas com o primeiro trimestre. E como você pode imaginar, a chance de mudar muita coisa aqui não é muito grande, né? Então, nós temos aqui, olha, consolidado, balanço patrimonial, 31 de março, patrimônio líquido. Então, ó, vou colocar aqui 1T25, né? Patrimônio líquido, 184 bilhões, 189 milhões. Tá, então, a primeira coisa que se observa aqui é uma ligeira queda, né? Da ordem ali de 2%. Peraí. Caiu 3%, 1,5%. Mais ou menos, né? O que importa aqui é que não é uma queda muito grande. Passivo, 2.236.803. Então, a relação passivo sobre patrimônio, agora ela está com uma carinha, digamos, pior do que ela terminou o ano passado, 12,14 comparado com 11,80. Nada muito gritante aqui, a meu ingênuo ver, né? O nome do canal é Naive Investor, né? E de fato, assim, sobre bancos eu tenho uma ingenuidade, uma ignorância mesmo, né? Maior ainda. Bom, vamos para a parte de resultado, né? Deixa eu ver se eles têm aquele DFP mais tradicional, porque aqui tá faltando coisas que se encontram em outros tipos de... Nos DFPs clássicos, né? Aqueles da CVM.
Não, aparentemente não. Vamos com essa mesmo. O que eu queria ver aqui era uma comparaçãozinha, né, entre este primeiro trimestre e pelo menos o primeiro trimestre do ano passado, né? Bom, não teve, né? Então tá bom. Então, a receita aqui, 64 bilhões 566 milhões. O que eu vou fazer aqui é uma multiplicação por 4, tá? Então, imaginando que a receita do primeiro trimestre seria a mesma para os outros trimestres, quanto isso daria? E daria 258 milhões... que seria um pouco pior aí do que os dois anos recentes, porém melhor do que nessa época aqui, de 2018 a 2022. Mas assim, projetar um ano a partir do primeiro trimestre que não tem tanto valor, né? Muito embora seja diferente. Eu acho que um banco é diferente, por exemplo, de uma loja, né, de roupa, porque aí a sazonalidade disso é maior mesmo, né? No trimestre ali do Natal, né? É forte, e no primeiro trimestre do ano tende a ser fraco, né? Lucro 6 bilhões 772. Então 6.772. A mesma ideia, só vou deixar aqui. Eu mesmo não levo isso nem um pouco a ferro e fogo, né? De multiplicar por 4 aqui. Daria 27 bilhões, né? Aqui eu nem jogo por inflação aqui para não... Pelo menos no primeiro trimestre, tá? Quando tá no terceiro, aí eu já jogo aqui e até considero, tá? Mas no primeiro, não. E o fluxo de caixa livre. Eu queria dar admitir um negócio. Banco múltiplo, eu não faço ideia do que seja isso, tá? Depois eu tenho que olhar. Pra você ter uma ideia. Então, o fluxo de caixa livre, a maneira que eu faço aqui bem simples, né, para começar pelo menos, o operacional, 47 bilhões 667 e somo com o investimento, né? Então, se foi feito investimento, que é o típico, esse número é negativo, normal, porque saiu, né? Então, 54 bilhões 631. Resultado, menos 6 bilhões 964, vou fazer a mesma projeção simplista, muito simplista, daria menos 27 bilhões 856. Tá. Então, o que dizer disso, né? Tem algo surpreendente aqui? Não, tá? Essas coisas oscilam, nós vimos alguns anos aqui de fluxo de caixa negativo no ano inteiro, quanto mais num trimestre, tá? Então, assim, não tem nada dizendo aqui desista ou compre imediatamente. E agora é a hora para mim, né, de pensar mais detidamente sobre o seguinte. Todos nós temos tempo limitado. Meu tempo dedicado aos investimentos é particularmente limitado até hoje, né? Eu trabalho, meu ganha-pão é como engenheiro de software. Tenho 3 filhos, faço um monte de outras coisas, pinto às vezes quando dá e tal. Toco instrumentos musicais e tal. Então, e entre parênteses, tá? Só lembrando aqui, né? Eu tenho toda a intenção, e isso está em movimento, de que meu ganha-pão seja sim os investimentos, tá? Eu tenho uma parceria de investimentos, formato de clube. Caso você queira saber mais, deixe um comentário ou me escreva aí no gustavo@poe.ma. Eu vou ter o maior prazer em ter vocês como cotistas. Bom, mas nessa limitação fica sempre aquilo, né? A gente aprofunda mais no Banco do Brasil ou olha a outra, né? Então a gente diversifica também na carteira ou só coloca mais grana nas empresas que a gente tem. Então, assim, um pouco da minha carteira hoje, né? E um pouco da característica fundamental do Banco do Brasil, além dele ser um banco, né? Ele é um banco federal, né? E as empresas que pertencem a governos, elas mais do que a maioria das empresas que não pertencem a governos, elas atendem a mais interesses, né? Por si só, se você pensar assim bem, né,
no básico, assim, não teria grandes problemas. Então ela é feita para atender a população, talvez, né, então, com menos... um pouco mais essa visão romântica, né? Para fazer o fomento da nação, muito mais do que dar lucro diretamente. Tá, beleza, mas assim, ela já é uma empresa negociada na bolsa, né? Então ela tem acionistas, né? E tem aquela coisa que é bem, né, do conhecimento de todos, que ela acaba atendendo a interesses políticos mesmo, né? Então, que às vezes esses interesses podem divergir radicalmente, né? Do acionista com das pessoas colocadas ali para trabalhar nela com grande poder, né? Por que eu estou falando isso? Pela coisa em si, porque eu acho que é um fator que deprecia normalmente a valoração. Então, se você tiver uma empresa que é completamente destacada, né, do capital público e tal, em geral, assim, dá para pensar nela como tendo um pouquinho mais de valor, né, por não ter esses interesses alinhados. E o fato que eu vou fazendo esses números, né, e vai ficando claro pelos próprios números quais as empresas estão com múltiplos baixos, né? E hoje a metade da minha carteira é de empresas que têm enorme relação com o governo do Brasil federal. Quais são? A Vale, né? Então a Vale hoje é mais ou menos uns 30% da carteira do nosso clube, seja através da Vale, seja através da Bradespar, temos as duas. E Petrobras, que hoje é uma posição ainda pequena, 3,5% só da carteira. Na verdade são só essas duas aí, mas ainda assim são os 35%, né, da nossa carteira. Eu ia falar sobre a Metalúrgica Gerdau, né, mas a Metalúrgica Gerdau realmente não tem, não sei de ter essa conexão com o governo, não, tá? Tava na minha cabeça nesse pacote aí. Mas a Metalúrgica Gerdau tá também na minha cabeça pra gente comparar os múltiplos e tudo mais, né? Então, vou até abrir uma outra aba aqui, né, pra gente pensar nesses múltiplos, né? Tá aqui. Porque os múltiplos da Metalúrgica Gerdau estão dessa ordem aqui, né? Também muito baratos, né? Estão até mais baratos do que os do Banco do Brasil, tá vendo? 2,43. Deixa eu até atualizar aqui a capitalização do mercado. Metalúrgica. Aqui tá dando 9 bilhões 580. Então, subiu já um pouquinho. Ainda assim, olha, uma vez o fluxo de caixa livre médio dos últimos 5 anos. O lucro. Uma vez o lucro médio dos últimos 5 anos. 1,65 vezes o fluxo de caixa livre médio dos últimos 10 anos. Então, e é uma empresa que tem pouca dívida, né? Claro que a Metalúrgica Gerdau, ela tem muita Gerdau. Então a gente tem que, na verdade, olhar a Gerdau, né? Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Gerdau. Só atualizar o preço dela, né? No caso, a market cap, né? 33 bilhões e 98. Então subiu um pouquinho aqui, mas não muita coisa. Então a Gerdau também tem um aspecto muito atraente, que são os múltiplos comparados com seus fluxos de caixa livre aqui, ó, 5,6, 4,7. Sim, o do Banco do Brasil é até menos, né? Porém, a dívida seu patrimônio, né, também baixa da Gerdau. Né? Então, o porém do Banco do Brasil é esse, ele tem outros interesses ali
E é uma empresa que o tipo de atividade dela eu também sei menos, né? Então, eu ficaria muito confortável em entrar mais dinheiro na nossa parceria, em colocar mais na Metalúrgica Gerdau, tá? E não na Gerdau. Tem N ramificações, né? Hoje mesmo saiu, ontem, sei lá, uma matéria no New York Times, estava dando uma olhada, falando sobre o excesso de oferta de aço, que é algo que a Gerdau faz, né? No mundo, né? Que as empresas chinesas estão fazendo bastante aço e coisa e tal. Sim, né? Agora, eu acredito que isso vai se perpetuar, né? Que a Gerdau vai ser dizimada pelas chinesas. Acho difícil. Pode acontecer, né? A China já detonou aí dezenas de setores da economia e tomou e dominou, né? Mas, se eu não acreditasse que a Gerdau tem poder de não apenas de sobreviver, mas de prosperar, isso em 10, 20 anos, né? Eu não estaria, né, como sócio na Gerdau, que a parceria é toda a minha poupança, tá? Toda a minha poupança, fora 2, 3 meses de contas a pagar, só para ter. O resto tudo meu, não tem nem imóvel, tá? Tá nessa parceria. Então, estou falando isso sobre o dinheiro dos parceiros e das parceiras, né? E o meu e dos meus filhos, né? Então, assim, tô falando. Mas eu acho que a própria Gerdau eu preferiria, né, colocar mais esse dinheiro aí da parceria. E a outra, né, que a gente estava falando, que é a Vale, né, que ela tem muita ingerência do governo, né, e ela também está aqui com os múltiplos, né, bem baixos, né. Eu tenho algumas vezes anotados aqui, né, os múltiplos em anos passados. Ela chegou a bater 38 quase, 34, 14, 11. E agora ela está aqui. Deixa eu também atualizar. Vale. $245 bilhões, 114. É a mesma coisa, né? Tá aqui, ó. Venda por 3,6 vezes. O fluxo de caixa ali, o lucro médio dos últimos 5 anos, 5 vezes e meio o fluxo de caixa livre médio dos últimos 10, 4. Todos os múltiplos assim estão em níveis historicamente baixos, muito baixos, né? E isso tem sim a ver, na minha opinião, com a imagem que os investidores fazem desse elemento que influencia muito nessas empresas, que é o governo, né? Então, nós temos aí uma década inteira de enormes crises, né? Mais até lá, desde 2013 já, é crise atrás de crise sem parar. Não alterna-se, né? Mas teve um governo dito governo de esquerda, claramente, depois um governo dito de direita, mas se for olhar, tem algumas coisas de direita, outras de esquerda e tal. E aí volta o governo de esquerda. Então assim, claro, né, corrupção inesquecivelmente exposta, né? Quer dizer, pelo menos para mim. Então é compreensível, né? Muito compreensível que os investidores e investidoras não queiram mexer em empresas como essas, né? Eu entendo. Ao mesmo tempo, chega a um ponto de aversão que o preço fica baixo demais. E eu acho que é isso aqui para Vale. Mesma coisa para Petrobras, né? Que é uma empresa complicada mesmo, né? Apesar de ter tanta gente boa lá e tanta tecnologia incrível, né? Uma liderança nessa coisa de águas profundas e tal. Mas é complicado. Por isso, talvez, e provavelmente, ela está à venda hoje por menos de 3 vezes o seu fluxo de caixa livre médio, né? Então, é equivalente vamos supor, você contratar uma comparação ruim, mas você contratar um profissional, pagar menos de 3 anos de salário dele
e nunca mais pagar e ele continuar trabalhando bem pra caramba pra você. Ou trabalhando o que ele trabalhava, né? Essa comparação foi mal feita, mas é essa coisa de você ter o break-even em 2 anos, 2 anos e meio. Então, é por isso, né, que a minha posição na Petrobras está crescendo de novo. E também eu tenho mantido a Vale forte. Né? E aí, sobre o Banco do Brasil, aí eu hesito mais. Assim, eu já acho que já tem um peso expressivo em empresas associadas ao governo. Eu acho que eu compreendo pouco banco para poder fazer uma aposta. E ainda, finalmente, algo que eu não mencionei, assim, é convincente a expectativa de que o Banco do Brasil ainda vai passar por dificuldades, né? No mínimo de percepção. Não vai ser agora que ele vai dar uma limpada nisso. Ainda não saiu o balanço deste segundo trimestre. As expectativas já são baixas, né? Talvez até seja muito baixas, se vier um número não tão ruim, a empresa já sobe de cotação logo. Pode ser, sempre é possível, né? Isso aí não vou nem entrar nesse mérito. Pode ser que comece a subir, já tenha começado a subir, né? Porque bateu em 19, já está em 20 e tal. Mas, por hora, eu vou ficar quietinho no Banco do Brasil, não vou entrar, tá? Tem um número suficiente de empresas, e não são apenas essas, né? Há múltiplos muito convidativos, né? Mais convidativos do que comprar renda fixa com IPCA, mais o que tem sido ofertado, na minha opinião. E a gente vai por aí por enquanto, tá? Então fico por aqui na série sobre o Banco do Brasil. Agradeço. Se você chegou até aqui, uau. E no próximo a gente volta com outra empresa. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.